hoje eu vim aqui falar sobre a vida dos escravos após a abolição da escravidão. Nós temos que entender que a escravidão durou todo o século XIX e durante esse século os escravos fizeram várias revoltas durante todo o país. Eu irei citar 4 importantes abolicionistas que lutaram bastante para que a abolição da escravidão, ocorresse. No meio desses 4 temos Joaquim Nabuco, também temos André Rebouças, José do Patrocínio e também o poeta Luiz Gama. Bom, agora que entendemos isso, vamos partir para a parte mais importante, o período que ocorreu a abolição da escravidão. Então, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi aprovada e os escravos foram libertos, onde foi uma importantíssima conquista, para os escravos que geralmente eram negros, e a partir dali eles passaram por vários desafios, enfrentaram, já que quando eles saíram eles não tinham onde tirar rendas, eles não tinham direitos em meio à sociedade, por conta que eles ainda estavam tentando conquistar o seu espaço, no meio de tudo isso. Então eles passaram por muitas dificuldades, onde por meio delas eu vou citar algumas que eles não tinham direito de bons salários, eles não podiam votar, eles não podiam comprar terras, eles também sofriam esse preconceito social, não podiam participar de todos os locais públicos, porque por conta desse preconceito tinham lugares só para pessoas brancas e negras, e também tinham muita dificuldade em encontrar bons trabalhos que pagassem bem e também que aceitassem eles pela sua cor. Na época, então, tiveram a ideia de criar uma imprensa. Essa imprensa se chamava Imprensa Negra, onde várias pessoas se juntavam para tentar combater um pouquinho desse preconceito tão grande que os negros sofriam e os escravos sofriam na época. Então, nessa empresa, eles denunciavam agressões policiais, racismo, o preconceito, denunciavam também as faltas de oportunidades, e isso ajudou um pouquinho, mas não fez uma grande mudança. Então, no meio de tudo isso, os escravos começaram a tentar, conseguir um pouquinho do seu espaço em meio ao povo, Eles procuravam trabalhos em fazendas, eles também, alguns migraram para São Paulo, outros exigiam salários melhores, empregos, condições financeiras para conseguir a sua casa, ter uma renda melhor. Então, mesmo ocorrendo a abolição da escravidão, eles começaram a passar mais dificuldades do que antes, praticamente, entre aspas, eles passavam. A única coisa que tinha mudado é que eles podiam achar empregos, onde eles seriam pagos. E o bom disso seria que, se eles conseguissem encontrar um emprego, eles teriam uma melhor estrutura de vida, mas a maioria não conseguia, então eles passaram dificuldades do que eles passavam quando eles trabalhavam para os seus senhores, nas fazendas, porque lá eles ganhavam comida, vamos supor, de graça não, porque eles trabalhavam sem um salário, eles ganhavam um teto, só que o lado ruim também é que eles eram agredidos e também não tinham nenhum direito como seres humanos. Resumidamente, foi isso que ocorreu no período da abolição, após a abolição da escravidão com os escravos. Hoje em dia ainda há cerca de 16 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema. Aqui no Brasil, a pobreza ela tem cor, infelizmente. Em alguns outros lugares também, porque hoje em dia ainda há muito preconceito, em pleno século XXI, onde as pessoas elas já deviam ter entendido, o que é o racismo e que isso é errado, mas algumas pessoas não conseguem compreender esse fato, pois a escravidão, de antigamente ainda deixou muitos rastros para trás, muita herança, muita bagagem, que ainda mesmo hoje em dia os políticos, pessoas lutando contra isso, contra esse preconceito racial, não conseguem apagar de fato tudo aquilo que aconteceu. E também, gente, eu, sério, fiquei assim quando eu vi, mas hoje em dia tem pessoas que têm a renda mensalmente elas conseguem R$70 pra viver em um mês, gente. O que é isso, R$70? Não dá nem pra pagar uma conta de luz, mas essa é a realidade, do Brasil, das pessoas que muitas vezes a gente não consegue perceber, pelo meio do fato de como nós vivemos. Mas a coisa é muito séria e muito racial, que são as ações afirmativas
que são algumas leis que auxiliam essas pessoas que sofrem, né, esse preconceito pela sua cor ou pela sua cultura, etnia, por exemplo, os índios também. Temos um exemplo, é a cota que hoje em dia nós temos no Enem, né, em vestibulares, que as pessoas têm o direito de conquistar a sua vaga pela sua cor, pela sua cultura, sendo índio, sendo negro e essas coisas. Então isso ajuda muito, né, mas ainda precisa percorrer um longo caminho para a gente conseguir chegar num nível onde não existirá mais preconceito. Não sei se isso é capaz, porque na minha opinião, não basta as atitudes virem só do partido político ou de algumas pessoas. As pessoas precisam entender, elas precisam colocar um parafusinho a mais no seu caráter e compreender que somos todos iguais, não importa a cor da sua pele, religião, cultura e etc. Mas ainda temos um longo período pra frente. Mas, se Deus quiser, algum dia nós conseguiríamos entrar num senso comum, né? E todo mundo vai viver em paz, repleta harmonia. Bom, também temos ações afirmativas onde as pessoas elas conseguem uma contratação melhor, né? Conseguem promoções nos seus serviços e também algumas empresas são, tipo assim, tem uma certa lei que exige, né, tal quantidade de pessoas que serão contratadas ou pela cor da sua pele ou pela sua idade, né, menores aprendizes, também pela sua cultura, né, para que as pessoas que são discriminadas, né, esses grupos de pessoas que são discriminadas consigam alcançar um padrão, né, um patamar de vida melhor, onde elas terão suas casas, uma renda física boa, né, terão um saneamento básico bom, terão o que comer, né, todos os meses e conseguirão formar uma família e sustentar a sua própria família. Também tem empréstimos que elas conseguem, né, mais facilmente em bancos. Contratos públicos também elas conseguem mais facilmente. E algumas outras coisas que, se eu for citar, vai demorar muito. Para finalizar esse assunto, né, sobre o período da escravidão, né, após a abolição da escravidão, o dia 3 de maio ele não ficou como um dia comemorativo, né, para os negros, né, e para todos, porque nesse dia eles pegam para protestarem, né, para fazer de memória todas aquelas pessoas que passaram por aquele momento difícil e também, né, contra o racismo, né, contra o preconceito nesse dia. Então, por meio desses protestos, eles conseguem demonstrar um pouquinho que essa... Mas, meu Deus, tem uma moça aqui. Fizeram exatamente isso, né, para mostrar para a sociedade que a abolição da escravidão, ela não garantiu nenhum recurso a favor, né, entre aspas, dos negros, né, como eu havia citado antes. Então, dia 3 de maio, ele é mais um dia para reflexão mesmo, e ele não é um dia comemorativo. É isso. Então, espero que esse meu trabalho, né, e é isso. Tchau!